Olá, meus irmãos em Cristo do YouTube. No vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito da seguinte passagem, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E a mesma passagem diz o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, muitas pessoas pegam essa passagem e para dizer que ao morrermos, o que dorme e fica inconsciente é apenas o corpo, mas que a alma ou o espírito vai para Deus. Será que essa passagem significa que há vida fora do corpo? Será que a alma ou o espírito sobrevive fora do corpo? Muitas pessoas usam tal passagem para dizer que a alma ou o espírito deixam o corpo por ocasião da morte e vai para o céu ou para o inferno. E o corpo, esse sim, esse dorme e fica inconsciente. Contudo, essa passagem ensina exatamente o contrário. Se a alma ou o espírito desencarnasse e fosse direto para o céu, para que manter espírito, alma e o corpo também irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus? Se a alma sobrevive fora do corpo e apenas a alma e o espírito vai para o céu, por que Paulo pede para conservar o corpo também irrepreensível? Bom, a resposta é muito simples. É porque não existe vida fora do corpo. E é isso que veremos nesse estudo. Primeiro devemos enfatizar que o homem não possui uma alma, mas o homem mesmo é uma alma. Ou seja, o homem não possui uma alma, mas o homem é uma alma. Eu sou uma alma e você que está me assistindo também é uma alma. E onde que nós vemos isso? Vamos então para Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isto é, o homem é igual ao fôlego de vida, ou espírito, que é a mesma coisa na Bíblia, mais pó da terra, que é o equivalente à alma vivente ou ser vivente. Bom, a respeito desse assunto do que é alma, eu tenho já um vídeo aqui no YouTube, e a descrição e o vídeo está na descrição. Vai até a descrição, que é muito importante, antes de você continuar assistindo esse vídeo, que você assista o seguinte vídeo. O que é alma é espírito de acordo com a Bíblia, o vídeo faz parte do meu canal. Bom, voltando para esse vídeo. Ou seja, como nós vimos agora aqui na Bíblia, o ser humano é um ser integral, que é formado de quê? De fôlego de vida, que é o espírito, ou seja, fôlego de vida e espírito na Bíblia são a mesma coisa, o qual se junta ao pó da terra e forma o quê? Forma a alma, ou ser vivente. Ou seja, o ser em si mesmo. Eu sou uma alma, você é uma alma, e se tiver alguém ao seu redor, essa pessoa também é uma alma. E quando nós morremos, esse espírito ou fôlego de vida retorna para Deus, como está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Bom, muitas pessoas também pegam essa passagem e dizem: tá vendo só? O corpo volta para a terra, mas o espírito volta para Deus e fica lá com ele. Quem dorme é só o corpo, porque o espírito volta para Deus de acordo com o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Só que se nós chegarmos à conclusão de que a pessoa, baseada em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, de que a pessoa, quando morre, parte para o céu e ali fica com Deus e interage, come, bebe, vê tudo que está acontecendo na terra, tem sentimentos, ou seja, o espírito esse espírito é um vulto, ou como se fosse um fantasma que não pode ser tocado e palpado e já está com Deus. Se a pessoa tirar essa conclusão de Eclesiastes 12, 7, nós vamos estar tendo um grande problema teológico, porque Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, não está se referindo apenas às pessoas salvas, às pessoas boas quando morrem. Mas Eclesiastes 12, 7 está se referindo a todas as pessoas que morrem, seja ela salvo ou perdido. Isto é, seja a pessoa um assassino, um ladrão, um vigarista, quando ele morre, o fôlego de vida dele, ou o espírito, esse retorna para Deus. Só que esse fôlego de vida,
esse espírito que volta para Deus, não é alguma coisa consciente, alguma coisa que interage, alguma coisa que, como se fosse um vulto e que fica lá no céu tocando harpa, e assim por diante. Não, esse fôlego de vida que retorna para Deus é apenas aquela força ativa, é apenas a força ativa que mantém cada ser vivo vivo e com vida. E só que no dia que essa força ativa, esse que é o sopro que Deus soprou nas narinas de Adão, volta para Deus, será que o homem tem consciência? Será que o homem, será que esse fôlego de vida, o espírito, interage, fala, conversa, tem alguma atividade? Vamos ver o que diz a Bíblia em Salmos capítulo 146, versículo 4. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bom, muitas pessoas chegam à seguinte conclusão quando leem Salmos 146, versículo 4. Bom, o que perece e deixa de pensar é apenas o corpo, mas o espírito está lá em cima com Deus. Bom, eu acredito no seguinte, e isso é o que diz a Bíblia. Se o espírito estivesse com Deus, interagindo, fosse alguma coisa que tem sentimentos, fala, vê, pensa, como se é um vulto que já está lá no céu tocando harpa, a Bíblia não diria em Salmos capítulo 146, versículo 4, que no dia que esse espírito saísse e voltasse para Deus, pereceriam todos os seus pensamentos. Porque se assim o fosse, se ele estivesse já lá no céu, se o espírito fosse alguma coisa que interagisse e pensasse, a Bíblia, os seus pensamentos não cessariam nesse dia. Ou seja, que diz que perece. Tanto é que em Eclesiastes capítulo 3, versículo 18 ao 21, a Bíblia diz o seguinte: disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Eles sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 18 ao 21. Bom, essa passagem é bem clara. Ela diz o quê? Que tanto o homem como os animais têm o mesmo espírito ou o mesmo fôlego de vida. E que a mesma coisa que acontece com os homens, acontece com os animais ao morrer. Quem imagina um cavalo, um cachorro, um gato, uma vaca morrendo, o seu espírito desencarnando, e um espírito que tem consciência, que interage, que tem sentimentos, vai para o céu ou para o inferno. E que esse espírito vai para o céu e permanece lá com Deus, em forma consciente. Não, não é nada disso. Aqui a Bíblia é bem claro que a mesma coisa que acontece com o homem, acontece com os animais. O que volta para Deus dos animais é o fôlego de vida, ou o espírito deles. Esse fôlego de vida, quando eles morrem, volta para Deus, e assim como acontece com o homem, o corpo volta para o corpo volta para o pó da terra, e tanto os homens quanto os animais não têm consciência, não interagem, não veem, ou seja, ficam em um estado de inexistência, como se não existisse. A única diferença dos homens para os animais é que os homens serão ressuscitados quando Jesus voltar. Uns para receberem a vida eterna e outros para receberem a condenação e serem destruídos. É o que diz a Bíblia aqui em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus disse o quê? Que os mortos estarão na onde? Quando ele voltar? Na sepultura. Ou seja, se os mortos, quando Jesus voltar, estarão na sepultura, como é que então que a alma ou o espírito, quando a pessoa morre, sobe para o céu e já está lá com Deus e com Jesus? Então, Jesus iria voltar para buscar quem?
Porque Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1 ao 3, que ele iria para o Pai e iria retornar para nos buscar. Queria preparar um lugar e ia voltar para nos buscar. Agora eu pergunto, se a alma ou o espírito já está lá no céu, já está com Jesus, Jesus então vai voltar para buscar quem? E qual o objetivo de Jesus voltar e tirar da sepultura tanto salvos quanto perdidos, os salvos para receberem a vida eterna e os perdidos para receberem a condenação, se ao morrer a alma ou o espírito já vai para Deus. Jesus ia voltar para buscar quem na sua volta? Se tanto a alma quanto o espírito já estão lá no céu interagindo com ele. Bom, então, continuando aqui. Se por acaso, ao morrermos, a alma ou o espírito saísse do nosso corpo e fosse para o céu, por que o apóstolo Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 53? Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Bom, se existe vida fora do corpo, e o que sobe para o céu é apenas a alma ou o espírito, porque quando Jesus voltar, nossa alma ou espírito não deixa o corpo e sobe para o céu, deixando o nosso corpo aqui no chão, aqui na terra. Por que então que, vamos supor, Jesus volta, ao invés de meu corpo ser transformado e aquilo que é mortal ser revestido de imortalidade? Veja bem o que está dizendo, não está dizendo que o seu corpo vai virar um vulto, vai virar um fantasma. Mas aqui está dizendo o quê? Que aquilo que é mortal, aquilo que é corruptível, seja revestido de incorruptibilidade. Ou seja, se o que vai para o céu é apenas a alma ou espírito, e o que dorme no pó da terra é apenas o corpo, então por que quando Jesus voltar, essa alma e espírito que estão nos vivos sobe junto com Jesus e o corpo é deixado para trás, é deixado aqui na terra para se decompor e não prestar para nada? É um caso a se pensar. Vocês já pensaram nisso? Tanto é que se existe vida fora do corpo, ou seja, existe um jeito de ir apenas a alma ou o espírito direto para o céu sem um corpo, por que é então que a Bíblia diz isso aqui nas seguintes passagens que vamos ler? Vamos lá então. Primeiro, Gênesis capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. E, falando a respeito de Elias, em 2 Reis capítulo 2, se você ler, você vai ver que Elias foi levado para o céu vivo e em corpo. Ou seja, Elias subiu para o céu em corpo, ou seja, Elias subiu por completo. É o que diz em 2 Reis capítulo 2, e vou ler aqui o versículo 11. 2 Reis capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Isto é, Elias e Enoque foram para o céu vivos, e Elias subiu em corpo. Ou seja, se apenas a alma ou espírito vai para o céu e existe vida fora do corpo, ou seja, a alma e o espírito sobrevivem fora do corpo e são independentes e pensam, falam, interagem, têm sentimentos, conversam com a pessoa, tem alegria, tem tristeza e assim por diante. Por que então, quando Elias foi levado para o céu, por que Deus não levou apenas a alma ou o espírito de Elias, mas
levou Elias vivo e em corpo, e o qual subiu dentro de uma carruagem, como diz aqui em 2 Reis, capítulo 2. E vamos também para a seguinte passagem. Vamos então agora para Atos, capítulo 2, versículo 31 e 32. Vamos ver o que diz a Bíblia. Eu vou ler aqui a Bíblia na versão Almeida Corrigida Fiel. Olha só o que diz a Bíblia. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma, a alma de Cristo, não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Atos capítulo 2, versículo 31 e 32. Bom, vale lembrar aqui que a palavra que aparece aqui nessa passagem como inferno é a palavra grega Hades, que quer dizer sepultura, quando usada no Novo Testamento. Tanto é que a Nova Versão Internacional traduz tal passagem do jeito que eu vou ler agora aqui. Atos capítulo 2, versículo 31. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Isto é, vamos lá, vamos raciocinar. Raciocine aqui comigo. O que vem dizendo essas passagens? Que a alma de Jesus não foi deixada na onde? Na sepultura. Lembrando, a palavra que aparece aqui como inferno é a palavra Hades, que quer dizer no Novo Testamento sepultura. E essa passagem que quer dizer sepultura, tanto é que na Nova Versão Internacional foi traduzido ali, ao invés de inferno, como sepulcro. Então vamos ao raciocínio. Por que a alma de Cristo não foi deixada na sepultura? Por que não foi? É porque ele foi ressuscitado. Logo, a conclusão que nós chegamos é que se Jesus não fosse ressuscitado, sua alma estaria na sepultura. Sendo assim, a conclusão que temos é que, sendo assim, o argumento que nós chegamos é que uma alma, é que não tem como uma alma desencarnada ir para o céu. Ou seja, enquanto a pessoa não for ressuscitada, a sua alma permanece ali na sepultura. Ou seja, vamos ver então aqui o raciocínio. Vamos lá, para que você sintonize. Por que a alma de Jesus não foi deixada na sepultura? Por quê? Porque ele foi ressuscitado. Logo, se ele não fosse ressuscitado, a sua alma permaneceria na sepultura. O raciocínio que nós chegamos é o quê? De que almas desencarnadas não vão para o céu, nem espíritos desencarnados. O que vai para o céu é a pessoa por completo, ou seja, o ser ressuscitado, como aconteceu com o Senhor Jesus. E tanto é que, veja só o que diz aqui, a alma de Jesus não foi deixada na sepultura. Em contraste, o que a Bíblia fala a respeito de Davi? Vamos lá, no mesmo capítulo 2 do livro de Atos, é dito o quê? Olha só o que o apóstolo Pedro fala. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Atos capítulo 2, versículo 29. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Atos capítulo 2, versículo 34. E por que Davi não subiu ao céu? É porque ele não ressuscitou. Logo, como ele não ressuscitou, sua alma está onde? Na sepultura. E como é que sua alma está na sepultura? Inconsciente. Ou seja, é como se Davi, neste momento, não existisse. Davi está então na onde? A sua alma está onde? Na sepultura, inconsciente, sem pensar, sem interagir. E ele vai ficar nesse estado até Jesus voltar e o ressuscitar, que é o que nós lemos nesse vídeo aqui em João capítulo 5, versículo 28 e 29. E para as pessoas que dizem, como nós acabamos de ler aqui, que não sou eu que diz, mas é o Pedro que diz, o apóstolo Pedro e o próprio Jesus, que as pessoas, quando Jesus voltar, estarão na sepultura. E enquanto a pessoa não for ressuscitada, a sua alma, ou seja, a pessoa, o ser em si, vai permanecer na sepultura. E será que essa pessoa que está na sepultura, ela interage, ela vê, ela pensa? Não, ela está totalmente inconsciente, que é o que diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura
para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, aqui o que nós vimos aqui, vamos lá, vamos recapitular o que nós vimos até aqui. A maior prova que não tem como uma alma, um espírito desencarnado ir para o céu são quais? É o que? Enoque e Elias foram para o céu como? Em corpo. Ou seja, não foram como um espírito ou uma alma desencarnada. E o que mais que nós vimos já no vídeo de hoje também? De que a alma de Jesus não foi deixada na sepultura por causa de quê? Por causa de que ele foi ressuscitado. Logo, se ele não tivesse sido ressuscitado, sua alma estaria lá até agora. Mas ele é o Cristo ressurreto. Em contrapartida, Davi, como não foi ressuscitado, está o quê? Ele não foi para o céu e ele permanece na sua sepultura até o dia de hoje. Ou seja, a alma de Davi, o ser de Davi, está na sepultura até o dia de hoje. E a maior prova de que espíritos desencarnados não vão subir para o céu é o próprio Jesus. O que aconteceu com Jesus? Sua alma não foi deixada na sepultura. Por quê? Porque ele foi ressuscitado. E como é que foi que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou só como um vulto, como alguma coisa que não pode ser tocado, que não pode ser palpado? Não. Vamos ver aqui o que diz em Lucas, capítulo 24, versículo 37 ao 40. E eles, os apóstolos, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Ou seja, se almas desencarnadas vão para o céu, por que Jesus então não ressuscitou só como uma coisa, como um espírito que não pode ser tocado, não pode ser palpado? Mas Jesus ressuscitou em um corpo, obviamente um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo revestido de imortalidade, porque Jesus, sendo Deus, sendo o Criador do universo, se fez homem e veio até nós e viveu como se fosse um de nós. Bom, talvez algumas pessoas possam dizer: ah, tudo bem, você está dizendo que o ser humano vai ir para o reino de Deus em um corpo ressuscitado, um corpo que pode ser tocado, um corpo que pode ser palpado, um corpo que tem carne e osso, porque Jesus ressuscitou em carne e osso. E só que é comum, se você ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai ver que vai ser um corpo revestido de incorruptibilidade, um corpo imortal, um corpo como era o corpo de Adão antes do pecado. Antes do pecado, Adão tinha um corpo que não envelhecia, que não tinha doenças, que não tinha nenhum traço de decadência. Adão tinha um corpo incorruptível. Só que talvez as pessoas falavam: bom, você está me dizendo isso, mas vamos ver o que a Bíblia diz em algumas passagens. Vamos lá então, vamos lá. Vamos ler a primeira então. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. E agora digo isto, agora vamos para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Será que essas passagens significam que um corpo de carne e osso não pode entrar no reino de Deus? Se essas passagens estão dizendo isso aí, como então que Enoque, Elias e o próprio Jesus entraram? Pois nós lemos aqui que Jesus foi ressuscitado e ele tinha carne e osso. E ele se apresentou assim para os discípulos. Bom, antes de tudo, eu devo de falar para vocês que a palavra traduzida como carne em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, é a palavra grega sarx. A palavra grega sarx pode significar carne, mas quando ela é usada na Bíblia, ela tem o significado de natureza humana, inclinação natural para o pecado. Ou seja, sarx quer dizer, quando ela está na Bíblia, quer dizer que ela está se referindo à natureza humana, à natureza pecaminosa. E no contexto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, tal passagem quer dizer o quê? Que
a natureza humana, ou seja, a natureza pecaminosa, não pode herdar o reino de Deus. Se ela estivesse se referindo ali de que a carne ou seja, um corpo material não pode entrar no reino de Deus, então nós teríamos uma contradição bíblica, pois Jesus, Elias e Enoque foram para o céu e em corpo. Não é o que estou dizendo, é a Bíblia. Onde que a Bíblia diz que Elias, Enoque e Jesus deixaram o seu corpo aqui na terra e subiram só em espírito e em alma? A Bíblia não diz nada disso. Nós acabamos de ler que o próprio Cristo pediu para os apóstolos para tocarem nele, porque um espírito não tem carne e osso como Jesus. E quanto à passagem que diz que semeia-se corpo, semeia-se, que nós lemos aqui, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, que diz que semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Como explicar essa passagem? Bom, vamos então para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos ver o que diz. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Bom, aqui está falando do homem natural, que é o homem carnal, e o homem espiritual. O homem natural é aquele homem que não quer saber das coisas de Deus. E o homem espiritual, aqui que está falando, é aquele que está preocupado, está buscando a Deus, está buscando fazer a vontade de Deus. Agora eu lhe pergunto, aqui está falando do homem natural e do homem espiritual. Esse homem espiritual que está falando aqui é um vulto? É um fantasma? É alguma coisa que não pode ser tocada? Alguma coisa que não pode ser palpada? Não, aqui está falando que o homem é espiritual, mas não é esse sentido. O sentido aqui, como eu já disse, quando se refere ao homem espiritual, é a pessoa que está buscando fazer a vontade de Deus, mas essa pessoa é de carne e osso e não é um vulto. Então, quando se fala ali a Bíblia que semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual, o corpo espiritual quer dizer que é um corpo incorruptível, um corpo que não adoece, um corpo que não morre, um corpo sem nenhum traço do pecado. Esse é o corpo espiritual que fala em 1 Coríntios capítulo 15. Se o corpo espiritual que está dizendo ali fosse um vulto, um fantasma, por que então 1 Coríntios ali, como nós já lemos, 1 Coríntios capítulo 15, vem dizendo também ali de que aquilo que é incorruptível, que aquilo que é corruptível será o quê? Revestido de incorruptibilidade. Não está dizendo ali em 1 Coríntios, como nós já lemos hoje aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo, deixa eu achar, 1 Coríntios capítulo 15, que foi uma passagem que nós já lemos aqui hoje, 1 Coríntios capítulo 15, deixa eu achar aqui a passagem novamente, versículos 51 e 53, vem dizendo o que ali? Vem dizendo que aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Não vem dizendo que não vem dizendo que o corpo será deixado na terra, mas que esse corpo será revestido. Ou seja, vamos subir para o céu em um corpo material, ou seja, esse corpo espiritual, que diz aqui em 1 Coríntios, como nós lemos aqui hoje, né? Ele se refere ao quê? A um corpo sem pecado, um corpo que não adoece, que não morre. Esse é o corpo espiritual que está descrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, que era como o corpo de Cristo. Ou seja, o corpo de Cristo era um corpo espiritual no sentido de que era um corpo imortal, que não podia mais morrer. Mas era um corpo, como nós já lemos aqui, de que tinha carne e osso, ou seja, era um corpo material. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Bom, vamos continuar aqui então. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia aqui a respeito da ressurreição. Vamos ver aqui. Bom, nós vimos aqui então que Jesus ressuscitou em um corpo material. E vamos ver aqui o que diz aqui a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 23. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos,
esperando a adoção, a saber, a redenção do quê? Do nosso corpo. Ou seja, se o que vai subir para o céu é apenas uma alma ou um vulto, por que Romanos capítulo 8, versículo 23 diz que nós estamos esperando que a redenção e a adoção do nosso corpo? E olha o que diz a Bíblia também em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Vem dizendo o quê? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. O que vem dizendo aqui? Que o Senhor Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser como? Igualzinho ao seu corpo glorioso. E como era o corpo glorioso de Cristo, que nós lemos lá em Lucas capítulo 24, um corpo material, um corpo de carne e osso. Mas como já disse antes, um corpo glorioso que não morre mais. Meus irmãos, a maior prova de que não tem como uma alma ou um espírito desencarnado ir para o céu e já está consciente, interagindo lá, é o que diz a Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Leia Ezequiel capítulo 37 e você vai ver o que acontece ali, o que Deus fala ali. Deus fala de que nossos corpos, após serem decompostos, após virarem pó, vai acontecer o quê? Deus vai trazer de novo aquele fôlego de vida, o Espírito. E o Espírito vai tomar conta dos nossos restos mortais. E vai acontecer o quê? Nós voltaremos a viver. Voltaremos a viver e teremos o quê? Carne e ossos, como diz em Ezequiel capítulo 37. E ali está falando a respeito de quê? Da ressurreição de quando Cristo voltar. E como é que, talvez você me pergunte aí, como é que você pode afirmar que ali está falando da ressurreição? Bom, então leia Ezequiel capítulo 37, você vai ver ali que está dizendo o quê? Que Deus vai trazer de novo esse fôlego de vida, esse espírito para os nossos restos mortais. E o que diz ali em Ezequiel capítulo 37, versículo 12 e 14, vem dizendo o quê? Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu sou o Senhor, disse isto. Eu fiz, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículo 12 e 14. Como é que nós sabemos que aqui está se referindo à ressurreição? Quem é que vai abrir a nossa sepultura e nos vai tirar de lá? Quem é? É o Senhor Jesus, como está descrito no capítulo 5, versículo 28 e 29 do Evangelho de João, que é uma passagem que nós já lemos hoje aqui, né? Nós já lemos hoje aqui essa passagem. E o que essa passagem diz? Essa passagem diz o quê? Que o Senhor Jesus vai fazer o quê? Olha só o que ele diz aqui. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Ou seja, quem é que vai abrir nossas sepulturas e nos vai tirar de lá e nos vai fazer saber quem é o Deus verdadeiro? O Senhor Jesus. Então Ezequiel capítulo 37 está se referindo à ressurreição. Então, meu amigo, sintonizando, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ao contrário do que as pessoas querem afirmar, ela diz totalmente ao contrário, que não tem como ir somente alma e espírito para o céu. O que vai para o céu é nós por completo, ou seja, não há vida fora do corpo. Por isso é que o apóstolo Paulo diz ali, para mantermos irrepreensíveis o quê? A nossa alma, espírito e corpo. Irmãos, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que vai trazer a vida a todos aqueles que o amam e vai trazer a uma vida plena e uma vida por completo. Teremos um corpo, teremos vida.
Deus vai restaurar o quê? Aquilo que foi perdido lá no Éden. Deus vai restaurar o Éden perdido. Tanto é que em Isaías capítulo 11 é dito o quê? Que lá no reino de Deus haverá animais. A vaca vai pastar junto com a ursa e a ovelha vai pastar junto com o lobo. Isso é o que diz a Bíblia em Isaías capítulo 11. Então, o vídeo de hoje termina por aqui. Que a paz do Senhor possa reinar na casa de cada um de vocês.